Para a palestra de hoje, teremos o tema Valores Espirituais e Humanização. Uma reflexão à luz da doutrina espírita, e quem irá contribuir conosco, a nossa amiga Shirley Milagre, que é nascida em berço espírita, trabalhou na evangelização espírita infantil, posteriormente com a mocidade espírita, e atualmente colabora com os estudos doutrinários aqui da casa. É médica, pediatra e professora universitária. Portanto, Shirley, mais uma vez é uma alegria poder contar contigo aqui conosco. Que Jesus a abençoe. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre os valores espirituais. Seria bom se não apagassem todas as luzes, que eu acho que o pessoal vai dormir se apagar todas as luzes, né? Se as de trás a gente conseguisse manter acesa, seria melhor. Ótimo. Porque aqui o slide é só para nos ajudar a vocês a acompanhar comigo as palavras dos nossos mentores espirituais, que eu trouxe aqui, né, para a gente poder acompanhar junto. Então, esse velho problema, deu. Ok. Então, a primeira coisa que vem à mente e que eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês é o tipo de vida que nós temos, né? Nós vamos falar de valores espirituais, e para falar de valores espirituais, a gente precisa avaliar a vida que temos e quais os valores que nós cultivamos na vida que temos. Então, se a gente observar bem, nós temos aqui, na nossa vida, a tecnologia, né? A gente tem a ciência, a gente tem o conforto, né? A gente tem o conhecimento que trouxe para a nossa vida, chamada vida moderna, né? A vida moderna cheia de confortos, cheia de tecnologias, cheia de opções, que estão a cada dia nos tornando grandes consumidores dessa tecnologia para manter esse perfil chamado vida moderna. E quando nós nos tornamos esse consumidor de novidades, esse consumidor de coisas novas, nós, na verdade, estamos nos robotizando. Nós estamos nos tornando verdadeiros robôs. Porque nós estamos vivendo aqui na Terra a nossa vida em função dessas conquistas relacionadas à chamada vida moderna, né? Então, questões complexas hoje, questões complexas que envolvem o aspecto espiritual da vida, e que isso aqui não passa de jeito nenhum, não quer funcionar? Isso. Então, questões complexas da nossa vida, né? Perguntas como: quem eu sou? Por que estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual o sentido da vida? Né? Nós estamos, através da tecnologia, através da vida moderna, buscando uma simplificação muito grande das coisas para as questões complexas. Porque nós não estamos querendo mais perder tempo com as questões complexas. Porque o objetivo da nossa vida moderna no planeta Terra tem sido consumir, viver intensamente o que a vida material vai nos proporcionando. Com isso, o que nós observamos? Nós observamos que o nosso tempo fica muito dedicado a reuniões. Reuniões de todo tipo, né? As reuniões com os amigos, as reuniões sociais,
eventos sociais de várias naturezas, de várias ordens. Nós dedicamos ao nosso tempo, muitas vezes, a algum tipo de atividade política, defesa de algum tipo de ideal ligado à estrutura de sociedade do nosso planeta Terra. Despendemos o nosso tempo, né, com reuniões profissionais, né, e a cada dia nós temos menos tempo para o estudo educativo, né, para a meditação e a oração, para a reflexão sobre as questões éticas, humanas, as questões complexas da nossa vida, e mesmo para a criatividade. Embora muitos entendam que nós estejamos vivendo um século de muita criatividade, nós estamos observando que isso não é verdade. Nós estamos vivendo um século de cópias, né? Um faz e 50 faz igual. Outro faz e outro 100 faz igual, né? Então, o nosso pensamento robotizado está deixando de ser criativo. Essa dedicação tão intensa a essas questões que não envolvem o cerne da humanização, né? A vida humana, o ser. A nossa vida moderna hoje gira em torno do ter. E o nosso ser, ele está ficando em último plano, né? E isso é o que a espiritualidade, de alguma maneira, tenta mudar, né? Tenta mostrar que não é assim que pode ser, né? Nós observamos que quando nós estamos nos esforçando para estar na moda com o último carro do ano, o último tablet que foi lançado, o último celular que foi lançado, né? A última televisão de plasma, né? Todos nós querendo ter sempre a novidade, a moda, o mais novo. Quando nós estamos preocupados com nossas redes sociais, em sermos importantes, sermos falados, sermos conhecidos por, quando nós estamos dedicando ao social com vistas apenas a alimentar a nossa vaidade, né? O nosso orgulho, quando nós não queremos perder tempo com nada, então qualquer coisa que seja diferente desses aspectos, desses tópicos, qualquer coisa que esteja fora desses assuntos, me faz perder tempo. E eu não posso perder tempo, não é? O tempo é muito precioso para que eu consiga me dar bem em todas estas áreas. E aí, o que acontece com o ser humano? Ele vai perdendo a sua essência, ele vai perdendo a sua integridade, ele vai se fragmentando, ele vai deixando de ser pessoa e passa a ser coisas. O fulano é o fulano dono do tal estabelecimento, é o dono de tal cargo, é o cara que é o chefe disso, daquilo. A gente deixa de ser a Shirley, pessoa, ser humano. Pessoa, sem títulos, sem posses, sem nada de materialidade. Que na realidade é isso que importa para a gente na Terra, e é isso que nós viemos fazer aqui. Desenvolver a nossa humanização. E não apenas viver das conquistas da materialidade.
E quanto mais nós nos envolvemos nesses assuntos que o mundo nos oferece, maior é o fardo sobre os nossos ombros. Mais isso exige de nós esforço. Porque se eu quero ter uma escola melhor para o meu filho, ela custa mais cara, eu preciso ganhar mais, eu preciso trabalhar mais. Se eu quero ter a melhor casa com todos os recursos que eu imagino, eu preciso realmente ter 2 empregos, 3 empregos, buscar mais recursos materiais para alcançar aquilo que eu estou almejando de melhor. Uma coisa é você promover a sua melhoria material de acordo com o seu trabalho nobilitante. Outra coisa é você se tornar o escravo das coisas materiais que você deseja possuir. Você se torna escravo disso. E isso são coisas diferentes. Conquista de valores que vem como resultado de um trabalho equilibrado, onde você não sacrifica o seu corpo físico, onde você não sacrifica o seu tempo com o seu filho na educação dele, é uma coisa. Mas a desejar possuir avidamente tudo que é novidade, e em função disso, você sacrificar tudo que te faz bem e que é relevante na sua vida para as conquistas materiais, aí isso se torna um problema, né? Então, a vida em sociedade, ela não pode expulsar o interesse pela busca da individuação de cada um. Então, nós não podemos, em função das nossas necessidades materiais, anular completamente a nossa busca de identidade espiritual. Essa busca de identidade, ela é a principal motivação de você estar aqui na Terra. Você não está aqui, não é para se tornar poderoso. Você está aqui não é para se tornar milionário. Você está aqui para o seu progresso espiritual, para você criar a sua identidade espiritual. É para isso que nós estamos aqui. E como que a gente faz isso? A gente começa pelos valores espirituais. O ser psicológico que nós somos, quem diz isso é Joana de Ângeles, né? Ele necessita de um espaço mental. Então, ele necessita de um espaço mental para encontrar-se com uma reflexão serena, avaliar a conduta, mediante uma análise cuidadosa de si mesmo, que somente se faz possível na solitude, na solidão, no você com você mesmo. Então é preciso nessa vida moderna que nós temos, criarmos dentro dela um momento nosso, um momento de individuação, um momento de reflexão sobre o que eu sou, o que eu conquistei, o que eu preciso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar esses aspectos. É preciso eu ter o tempo, porque se durante a ausência do meu trabalho profissional, o dos meus afazeres domésticos, eu fico o tempo todo na rede social, no Facebook, no WhatsApp, eu estou deixando de ocupar aquele tempo para mim mesmo, para o meu aperfeiçoamento. E a gente sabe que os valores humanos que precisam ser trabalhados, eles passam pelo combate às nossas mazelas morais. Esses valores humanos,
como, por exemplo, a humildade. A humildade, ela vem se contrapor ao orgulho. A vida moderna alimenta o orgulho. A vida moderna alimenta a vaidade. O orgulho, ele está atrelado a vários problemas. Preconceito, ciúme, arrogância. Isso tudo gera condutas humanas, inadequadas, desumanas, problemas tão graves que culminam em mortes coletivas. Nós sabemos, estamos vivendo isso aqui no Brasil. Antes era fora, nos outros países. Agora nós já estamos vivendo aqui esse drama. Então, precisamos trabalhar a humildade. E como é que a gente trabalha essa humildade? Joana de Ângeles vem nos trazer uma dica. A conquista da humildade, ela faz parte do programa do crescimento interior. Essa humildade começa na conscientização de si mesmo, não se ensoberbece pelo que sabe e nem se entristece pelo muito que ignora, né? Então, nós precisamos aprender a fazer isso. A humildade é você não se sentir tão poderoso, com direitos maiores do que o outro, só porque você, às vezes, tem conhecimentos a mais. E nem se sentir enciumado, invejoso, porque o outro muitas vezes fez conquistas maiores do que você, e você se sente pequeno, e você se sente humilhado, que é diferente de se sentir humilde. Se sentir humilhado não é ser humilde, é ser orgulhoso, né? Então nós precisamos reconhecer estas duas facetas. E Jesus, na sua sabedoria, vem nos dar o testemunho disso. Quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele nos deu grandes exemplos de humildade. Ele deixou ser batizado por João Batista, mesmo que João dissesse a ele: não sou digno nem de amarrar as tuas sandálias. E ele disse: não, por favor, né? Eu vim aqui para ser batizado, eu quero o seu batismo. Jesus lavou os pés de cada apóstolo. E ele dizia: é isso que vocês devem fazer uns pelos outros. Jesus foi a expressão máxima da humildade, do exemplo da humildade. Não é? Quando Pilatos perguntou a Jesus: dizem que você é rei? Onde está seu reino? Cadê o seu reinado? Né? E o que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E depois, diante de todas as palavras agressivas que vinham de Pilatos, Jesus se resguardou no silêncio. Não é? Então, a humildade, ela é um desses valores que nós precisamos procurar cultivar. E o que a gente vê nessa vida moderna? Uma preguiça danada. Uma preguiça porque tudo já vem pronto no tablet, no computador, né? Vem pela internet, tudo à mão, tudo fácil. Hoje em dia ninguém precisa folhear um livro, fazer uma pesquisa manual, fazer uma redação. Eu fico impressionada com
os nossos jovens, o quanto eles são rápidos no pensamento, para pensar, né? Mas o quanto são preguiçosos para criar. Vejo isso dentro da universidade, né? Então, essa vida moderna tem nos deixado preguiçosos, tem caçado a nossa criatividade. Porque se eu penso alguma coisa, será que eu consigo arrumar um jeito de limpar a teia de aranha que está lá no cantinho lá do salão? Ao invés de eu quebrar um pouquinho a minha cabeça, eu vou lá na internet e digito teia de aranha em salão alto, como retirar? E já vem a resposta. Eu não preciso nem pensar. Está tudo pronto. Então, a preguiça assenta. E a preguiça é essa indolência, esse atraso espiritual, social, profissional, uma fixação de hábitos nocivos. E como é que eu saio dessa enrascada? Cultivando outros valores espirituais, coragem e otimismo, para o combate à preguiça, né? Então, em relação a qualquer um dos motivos que desencadeiam a preguiça, a baixa estima e a fuga psicológica são fatores predominantes nesse comportamento doentio. Algo enfadonho, monótono, irritante, sem sentido. Essa baixa estima, ela acaba cercando a criatura que tem pouco poder criativo, que não se dispõe a movimentar a sua criatividade em favor das respostas que busca, né? E isso vai dilapidando a autoestima e deixando a criatura se sentir incapaz. Isso vai se agravando, pode virar uma depressão. E a criatura que antes ela não levantava para arrumar a sua própria cama, ela deixa a cama bagunçada, agora ela não levanta da cama, ela toma o café na cama, ela almoça na cama, ela janta na cama, ela não quer sair do quarto, e as coisas vão se agravando, né? E Jesus trouxe para a gente um versículo extremamente importante. Jesus disse para a gente assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, que procura, acha, e se abrirá ao que bater a porta. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós precisamos nos mover em direção aos nossos ideais. Nada cai do céu pronto, como a internet faz, né? Nada pronto. Nós precisamos trabalhar o movimento em direção. Se eu quero participar aqui do Jesus de Nazaré, das equipes de trabalho, eu vou ficar sentado na cadeirinha esperando alguém me chamar. Vai ficar aqui até o desencarne, né? Então, o que eu tenho que fazer? Deixa eu procurar a secretaria para me saber se tem uma equipe precisando de colaborador. Eu quero colaborar. Olha a diferença de atitude. Então, uma coisa é você ficar esperando as coisas acontecerem. E outra coisa é você se mover. E Jesus pede de nós movimento. Lembrem-se do paralítico. O que Jesus disse com o paralítico, quando ele viu o paralítico no chão? Jesus foi lá, pegou ele, colocou ele de pé e falou assim: agora anda. Foi assim? Então Jesus disse: levanta-te e anda.
Então precisa ter a nossa participação no movimento em direção àquilo que nós desejamos e sonhamos. Os nossos sonhos, eles são abençoados pela divina providência, mas eles pedem a nossa participação, o nosso movimento. Então nós precisamos deixar a preguiça de lado. E como que a gente faz isso? A oração e a bioenergia, diz Joana de Ângeli. O que é a bioenergia? É o passe magnético, né? Então, a oração, o passe magnético, ao lado de uma psicoterapia, porque muitas vezes eu estou desmotivado pela baixa estima, eu preciso elevar a minha autoestima para me sentir motivado. Baseado em labores bem direcionados, então eu vou me integrar a um tipo de atividade, de obrigação. Eu vou criar um compromisso para mim, de fazer uma coisa. Se eu não estiver trabalhando, né? Se eu estiver trabalhando, eu já tenho aquele compromisso, que é o meu trabalho, né? Que eu tenho que cumprir todas as responsabilidades, as metas. É necessário que leituras edificantes passem a influenciar os painéis mentais. Eu preciso começar a procurar ideias renovadoras que me encorajam, que me mostrem outro foco, que me mostrem uma vida diferente. Um mundo que não é só combate à Lava Jato, não é? E agora é o que mais se fala, e não se fala em outra coisa. Eu preciso abrir as janelas da minha alma para outros assuntos. Preciso começar a pensar em outras coisas que não sejam só essas questões triviais da nossa sociedade. E eliminar a autocompaixão. Porque o preguiçoso tem pena de quem? De quem que ele tem pena? Coitadinho. Dele mesmo. Né? O preguiçoso morre de pena de si mesmo. Coitadinho de mim. Nossa Senhora, eu não posso fazer esse esforço. Nossa Senhora, isso vai me dar muito trabalho. Então tem que combater a autocompaixão para se livrar desta preguiça, né? E depois nós vemos a ira. A ira gera um grande problema no nosso mundo, né? Violência, ódio, malevolência, falar mal dos outros e agora disseminar a malevolência nas redes sociais, inclusive com muitas mentiras, né? Vingança, crueldade, insensatez, tudo isso deriva da raiva. Ora, a raiva, na verdade, ela existe em nós porque durante o nosso tempo de evolução, de princípio inteligente para espírito, nós passamos por estágios onde a raiva, ela era necessária para a nossa defesa. A defesa daquele corpo material que habitávamos, por exemplo, quando no reino animal. Só que à medida que nós evoluímos e nos tornamos seres humanos, essa raiva, ela prejudica as nossas relações sociais. Porque agora nós temos um psiquismo com capacidade de fazer uma leitura do que o outro quer e deseja de você. E temos uma capacidade de comunicação ampliada, que não existe no reino animal inferior. Mesmo nos primatas, que são aqueles seres mais próximos do nosso corpo, a comunicação não tem a fluidez, o escrutínio e a carga psíquica que tem no ser humano. Então nós somos diferentes. E agora a raiva nos atrapalha. Porque nós temos grande possibilidade de resolver as nossas questões e diferenças de outra forma.
através da palavra, através do exemplo, através da cooperação e da fraternidade legítima. Nós não precisamos nos utilizar da raiva mais. Então, paciência e brandura são os valores espirituais para o combate à raiva. Quando ocorre qualquer fato que não é entendido de imediato, nós nos sentimos incapazes de nos autopromover. Muitas vezes nós nos acreditamos espezinhados e vem o complexo de inferioridade e empurra a gente para atitudes grosseiras e agressivas, né? Isso é o que diz Joana de Ângeles. Ora, bom, eu não sei se eu passei muito. Aí, tá me ajudando aí? Ok, obrigada. Então, o exercício da paciência, o exercício do silêncio, como que eu desenvolvo o combate à ira? Como que eu desenvolvo a paciência? O exercício do silêncio, o exercício a terapia da prece, a meditação, as leituras edificantes, o passe magnético, né? Que são técnicas que nos ajudam a combater a ira e desenvolver a brandura. Bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra, assim disse Jesus, não é? E o medo? Hoje nós temos medo de tudo. Medo de perder o emprego, medo de não ter o recurso para pagar as contas, medo do filho na escola, medo do filho que não vai à escola, né? É medo de tudo. Esses medos derivam da ansiedade, derivam pânico, deriva insônia e deriva depressão. O medo está na origem de tudo isso aqui da vida moderna. O que eu posso fazer? Substituir isso tudo por valores espirituais. Qual o valor espiritual que vai se antepor ao medo? Então aqui nós temos a fé inabalável e o amor. Então diz Joana de Ângeles, todos são vítimas do medo. O medo também, como a raiva, fez parte da nossa evolução enquanto nos reinos inferiores da criação, porque ele é o que nos preservava vivos. Fazia parte do mecanismo de fuga, do mecanismo de proteção de espécie. Só que agora ele também não faz sentido mais. Nós precisamos nos desatrelar dele. Para nos desatrelarmos do medo, que foi algo que nós construímos na evolução, nós precisamos construir um pilar novo. Nós precisamos de uma construção nova. E aí vem a fé inabalável. Então, todavia, quando o medo extrapola, quando ele gera situações conflitivas, ele propicia ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, e em tal circunstância, muitas vezes se instala o transtorno fóbico, que é a síndrome do pânico, né? Na condição de um gigante opressor, né? Entretanto, se você aprender a amar, diz Joana de Ângeles, quando se ama, o ser se enriquece de coragem. Então, quem ama perde os medos. Já não tem medo porque não se sente sozinho. Se sente protegido, se sente acolhido, se sente amparado. A grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si, o amor ao próximo e o amor a Deus. Não é? A fé inabalável. Disse Jesus para a gente, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda,
dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus. Então, nós precisamos desenvolver a nossa fé para perdermos o nosso medo. E essa fé é desenvolvida também com conhecimento. Porque a verdadeira fé é aquela que encara a ciência frente a frente, em qualquer época da humanidade, e que responde às grandes questões filosóficas da vida e éticas. É essa fé que vai nos dar firmeza, que vai nos dar tranquilidade para superar os obstáculos e para combater os nossos medos mais profundos, não é? Bom, prosseguindo, o rancor. O rancor é muito parecido com raiva, só que é uma raiva dirigida e disfarçada. Esse é o rancor. E olha o que vem nessa vida moderna com os nossos rancores: ressentimentos, adoecimento, depressão e angústia. Uma das principais causas de depressão e de câncer estão relacionados com o tipo de sentimento rancoroso, que a gente dá o nome de ressentimento, né? Que a gente alimenta dentro da nossa cabeça e dentro dos nosso coração, dentro dos nossos sentimentos. E que ninguém sabe. E nós alimentamos aquilo todo dia, pensando e repensando, e com raiva e odiando. E isso vai nos envenenando. Inclusive com desejo de vingança, muitas vezes. Então, diz Joana de Ângeles: tumores de gênese desconhecida, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos como úlcera, de etiologia ignorada, constituem a somatização dos venenos do ressentimento, alcançando o nosso metabolismo orgânico e interferindo na estrutura celular. Então, nós causamos os nossos tumores. Olha que interessante. Nós jogamos no nosso corpo todo o veneno derivado do psiquismo inferior, envenenando as células e conduzindo-as a expressar genes que desenvolvem câncer, né? Então nós precisamos ficar atentos a essa questão do rancor. Nessa sociedade que a gente vive, agressiva, perversa, né? Nós só temos o amor como solução para os questionamentos e o perdão irrestrito como a melhor terapêutica para todas as enfermidades. Então, o que diz Jesus a respeito disso, hein? Será que ele falou alguma coisa a respeito? O perdão. Então diz: sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então nós precisamos resolver as nossas questões íntimas, né? O que eu sinto a respeito do outro é problema meu. O que o outro sente a meu respeito não é problema meu, é problema dele. Tá certo? Mas o que eu sinto a respeito é um problema meu. Como o outro age comigo, como ele me trata, ele vai ter que fazer as reflexões a respeito disso. Mas como eu recebo e como eu respondo, é problema meu.
né? Então, precisamos trabalhar o perdão como valor espiritual. Baseado nisso, a gente tem a compaixão e a empatia, que caminha junto com o perdão, né? Então, esse perdão é um valor espiritual que ele é trabalhado lentamente. Não pensem vocês que todas as situações são fáceis de perdoar. O perdão costuma ter 3 fases. A primeira fase do perdão é aquela em que eu me esforço para não lembrar do que aconteceu. Então é aquela fase que eu tento ignorar o que aconteceu. Mas quando eu me lembro, ai, dói, espinha, né? Isso é a primeira fase. Depois a gente passa para a segunda fase do perdão, que é, eu não esqueci, mas quando eu me lembro, não dói mais. Aquilo não dói mais. Eu me lembro, aconteceu aquele problema, foi muito sério, foi difícil, mas agora eu não sinto mais aquela dor, aquela coisa ruim, não sinto mais. E a terceira fase do perdão é aquela que quando eu lembro do outro, daquela criatura com quem eu tive um problema, eu sou capaz de movimentar o meu sentimento e a minha atuação para benefício dele, porque eu sou capaz de amá-lo. Essa é a terceira fase do perdão. É quando você é capaz de amar a criatura que te fez mal. Então, não pensem vocês que nós conquistaremos o perdão da noite para o dia. É um exercício contínuo. E nós vamos atingindo cada fase lentamente. Então, uma hora eu já tento esquecer. Outra hora eu me lembro, mas já não dói. E a outra hora eu sou capaz de fazer o que eu puder para a felicidade daquele outro que de certa forma me magoou, né? Então é isso que Jesus quer de nós, esse trabalho contínuo. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servis para com eles. Porque a nossa consciência é ela que é o nosso juiz. E se nós somos rigorosos com o outro, nós também vamos cobrar de nós mesmos, na mesma proporção. E se nós somos indulgentes, se nós somos capazes de desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro, a empatia é você ser capaz de se colocar no lugar do outro com a condição que o outro tem. Porque muita gente fala assim, mas se eu tivesse no lugar dele, o negócio não ia ser desse jeito, não. Né? Porque a gente, na verdade, não está se colocando no lugar do outro, não. A gente está se colocando como o outro ali, mas não no lugar do outro. Porque no lugar do outro implica em você entender as limitações de conhecimento, de sentimento, de psicologia que o outro tem, para entender como ele se comporta. Isso é empatia, né? Essa capacidade, a gente vai desenvolvendo isso, né? Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta, irrita. Então, aquela pessoa que é extremamente exigente, ela acaba criando um mal-estar e não um bem-estar.
Você pode ser exigente, sim, né? Mas você pode ser acolhedor. Dentro da exigência, você pode acolher, estimular, fazer o reforço positivo e não ficar apontando o dedão. Você não fez isso, você não fez aquilo, né? Você devia ter agido assim, assado. Não, vamos acolher. Você não acha que talvez, se a gente tentasse isso e aquilo, poderia dar um resultado diferente? O que você acha? Né? Então é diferente, tá? Quando alguém faz uma coisa e te pergunta, e aí, o que você acha? Você fala, nó, cara, que isso? Por que você fez isso? Você pisou na bola. É assim que falam ultimamente, né? Pisou na bola demais. Ao invés de nós falarmos, olha, errar, todos nós erramos, mas eu acho que tem um caminho para corrigir isso. Vamos tentar corrigir dessa forma? O que você acha desse caminho? Isso é reforço positivo, né? Bom, e a fraternidade legítima, eu acho que nós já estamos terminando, ela deve ser a base de todas as relações humanas. Infelizmente, na Terra, existem inúmeras situações onde a fraternidade legítima forma as bases para a nova era, para o novo planeta. Mas ainda existem inúmeras situações onde o exercício do poder inebria o espírito humano e faz com que ele corra atrás de valores que são valores passageiros, ligados à organização da matéria, que não são os valores espirituais que nós carregamos para a nossa eternidade. É interessante isso. Você pensar assim, eu preciso fazer uma conquista, porque essa conquista ela vai me servir aonde eu estiver no universo e pela eternidade. Né? É para isso que nós temos que trabalhar. Então diz Jesus, amareis o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este, amarás o vosso próximo, como a vós mesmos. Isso está em Mateus 22, 38 e 39. Amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então aqui, na terra, nós precisamos seguir os preceitos de Jesus em relação ao nosso próximo. Porque o mandamento maior é amar a Deus. Amar a Deus é quando eu reconheço Deus como meu Pai. E se eu reconheço Deus como meu Pai, eu compreendo que a vontade dEle é soberana e suas leis são imutáveis. Isso desenvolve em mim a resignação. Isso é o primeiro passo, né? Segundo, amar ao próximo como a si mesmo, porque eu não tenho uma relação direta com Deus, com o Pai. Quem é que representa Deus? É a criação. E o outro, filho de Deus como eu, é a presença de Deus na minha vida. Então eu preciso aprender a me relacionar com o outro e a realmente fazer pelo outro aquilo que eu faria por mim mesma, não é? O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar reconhecimento, Facebook, WhatsApp, né? Badalação, se tornar importante, se tornar falado, faz o bem pelo bem,
simplesmente pelo amor ao próximo, sem esperança de recompensa alguma, sem pensar que aquela pessoa um dia vai parar de beber porque eu estou fazendo bem para ela. Aquela pessoa vai deixar o mundo do vício, da droga, muitas vezes, porque eu estou ali fazendo aquele esforço todo, né? Isso é sempre fazer o bem esperando alguma recompensa. Fazer o bem pelo bem é não pensar em recompensa. Então, retribuir o mal com o bem, tomar a defesa do mais fraco contra o forte e sacrificar, né? Sacrificar o seu interesse à justiça. Então, o que eu acho mais difícil é quando você deixa de ser você e passa a ser todos. E aí, muitas vezes você abre mão de benefícios que iriam te privilegiar para que o benefício seja para a maioria. É assim que nós mostramos o desenvolvimento dos valores espirituais, pensar coletivamente, né? Opa! Nossa, passei demais. Bom, gente, eu quero agradecer então. Eu acho que o meu tempo já esgotou. É isso? E finalizando, né? Deixando para vocês que a doutrina espírita, o que ela pretende com o Evangelho de Jesus? Ela pretende que o Evangelho de Jesus se torne aquele ensinamento vivo. Se nós pegarmos as histórias do cristianismo, nós vamos ver naquela época, logo depois que o Cristo foi crucificado, a perseguição aos cristãos. Hoje, nós não precisamos ser jogados no Coliseu, não precisamos ser comidos pelos leões, não precisamos ser apedrejados, né, lá naqueles ambientes de diversão pública, mas nós somos apedrejados pelas dores, pelos sofrimentos, pelos testemunhos. Nós somos apedrejados e somos comidos pelos leões da dor, dos desafios. E nós precisamos, como cristãos, como aqueles cristãos que iam cantando para o Coliseu, para serem sacrificados, nós precisamos agir como verdadeiro cristão. E a doutrina espírita traz isso para nós. Traz esse reforço, essa coragem, para que sejamos testemunhos vivos do Evangelho. É isso que Jesus nos pede. Um grande abraço a todos, muita paz e uma boa noite.